bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Programa apresentado pelo pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através dessa emissora com o nosso programa 30 Minutos com Deus. E nesta manhã de domingo, do dia 7 de setembro de 2025, dia da independência do Brasil, que Deus abençoe a sua vida. Por esta razão, eu quero falar sobre liberdade. Decida ser livre, pensando na independência do Brasil, mas na sua independência do pecado. E as músicas que eu separei, elas falam de libertação, de liberdade. E a primeira delas, para matar a saudade, tirado lá do baú, né? Eu quero trazer a música que muito alegrou meu coração na minha adolescência, quando eu comecei o Evangelho. Valdomiro Silva, a música desse irmão que já está na glória, certamente. E essa música fala do passarinho livre. Eu ouvia muito lá em Viçosa. Depois, quando cheguei aqui na região de Fruta de Leite, eu toca-disco ali, né, funcionando, os irmãos chegando para o culto ali na igreja, ali quando o irmãozinho, a irmã Odília fazia os cultos. Então, isso traz muitas memórias. E você que já tem, né, alguns anos também vividos, com certeza você deve se lembrar essa música se você foi criado na igreja evangélica. Então, escute Cântico da Liberdade, Valdomiro Silva. Mas se eu fosse como os passarinhos que somente vivem pra cantar, eu cantaria 1000 louvores a Deus, todo dia, o dia inteiro sem parar. Pois grandes coisas fez meu Deus por mim, morrendo numa cruz pra me salvar. Mas se eu fosse como os passarinhos, 1000 louvores a Jesus ia cantar. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostrai aos homens quanto vale a liberdade, em uma vida sem ter ódio e nem rancor. O seu cantar tem gozo e harmonia, tem alegria e perfeito amor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mas se o homem pudesse contar as maravilhas do seu Criador, ele fazia como fazem os passarinhos, cantava lindas melodias ao Senhor. Deus fez o homem para lhe adorar, mas o pecado tirou-lhe a felicidade. Canta, canta, ó passarinho, mostrando aos homens o valor da liberdade.
Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Agora você vai ouvir Em Cristo Achei a Liberdade. Isso aí já é mais animado, né? Matos Nascimento. Escute essa música aí que você, meu amigo, que está completando mais um ano de vida, sinta-se abraçado por Deus e por nós. Grande abraço, aniversariante. Achei a liberdade, um grande amigo, sim. Deixei um mundo de pecados. Jesus é tudo pra mim. Tem tanta gente procurando caminho pra seguir. Deus é a única saída. Eu sinto seu amor aqui. Aonde ando, sinto a luz, o perfume de Jesus. Tenho fé que vou vencer, confiança em seu poder. É o alfa, o ômega, o princípio e fim. Morreu na cruz, tudo isso por mim. Canto sempre, quero sempre louvar, a Deus exaltar. Em Cristo achei a liberdade, um grande amigo, sim. Deixei o mundo de pecados. Jesus é tudo pra mim. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. E agora você vai ouvir, com Fernandinho, Nada Além do Sangue. Fala também sobre a liberdade em Cristo Jesus. Pela minha vida
castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriram e agora me alegro sua cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriram e agora me alegro em sua cruz. O mais que a neve, mais que a neve, sim, deixe sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais que a neve, mais que a neve, se deixe sangue lavado, mais alvo que a neve. Neste momento eu leio a palavra de Deus no livro de Gálatas, na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5. Vamos ler o verso 1, o verso 13 e o verso 16. Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Não há dúvida de que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade, mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim acabarão destruindo-a. Vivam nessa liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vocês vencerão os seus impulsos egoístas. Gálatas capítulo 5, verso 1, verso 13 e verso 16. Você certamente hoje está pensando na independência do Brasil, na libertação. 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I ergueu a espada lá às margens do Ipiranga e ali proclamou a liberdade, a libertação de Portugal. É claro que muitas coisas ainda nós precisamos trabalhar para a nossa emancipação, mas foi um marco muito interessante. Recentemente, no mês de junho, eu estive lá em Moçambique, visitando igrejas, fazendo um trabalho especial, preparando para outros momentos com a igreja ali em Moçambique. E certamente muitos irmãos têm orado por isso, e olhem por isso, por Moçambique. Moçambique alcançou a sua independência de Portugal em 1975. Quantos anos depois da nossa, que foi em 1822. E a África, no geral, ela sofre muito com a exploração, né? Infelizmente, muitos povos exploradores entraram no continente africano e essa questão, esse expansionismo, né? esse quadro de exploração, né? Deixou muitas marcas horríveis na África, né? Então, 50 anos apenas que eles têm de libertação, né? O próprio governo lá. Mas só que às vezes também sai das mãos de um e cai nas mãos de outros. Isso em todo mundo, mesmo lugares que se dizem democracia, né? Mesmo em lugares que se dizem ter uma democracia, acaba acontecendo, alguns são eleitos e acabam, infelizmente, explorando o seu próprio povo. O texto que lemos diz que Cristo nos chamou para viver uma vida de liberdade e que precisamos urgentemente fazer uma escolha de cura. E a escolha
que nós precisamos fazer para curar a nossa vida, ela está em Jesus. Está em Jesus. Para viver em liberdade, a gente precisa realmente conhecer a palavra de Deus. Jesus, ele fala, lá em João capítulo 8, versos 32 e 36, ele fala: e vocês conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Ele fala também: se, pois, o Filho de Deus libertar vocês, vocês verdadeiramente serão livres. Então, para viver em liberdade, não apenas liberdade política, não apenas a liberdade aqui nesse mundo, mas a liberdade do mal, liberdade do pecado, libertação de Satanás aqui, nós precisamos reconhecer que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Nós somos impotentes para controlar a nossa tendência, a nossa natureza de fazer as coisas erradas. A lei de Moisés foi dada ao povo, e Paulo, no Novo Testamento, ele fala que a lei serviu de aio para mostrar ao povo, mas a lei, ela não tem poder de dar força à pessoa para deixar o pecado. Ela mostra o que está errado, mas ela não faz a gente forte para vencer o pecado. Então, nós precisamos da ajuda de Deus. A nossa vida, ela, por mais que nós tentemos fazer o bem, diz o apóstolo Paulo, nós não conseguimos. E Deus ouve o nosso grito de socorro. Lá no Salmo 22, verso 24, a Bíblia fala: pois não desprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Deus deseja ouvir o seu grito de socorro, o reconhecimento que você precisa dele. Então hoje, meu amigo, minha amiga, é tempo de você admitir que você está quebrado, que os seus segredos estão adoecendo a sua vida, que a consciência é culpada, que os seus pecados estão derrubando você, que o seu orgulho, essas coisas estão mantendo você completamente preso, os vícios. Tem pessoas hoje que estão perdendo o casamento por causa da pornografia, por causa das redes sociais, estão realmente viciados em muitas coisas. Viciados em passar o outro para trás, viciados nos jogos de azar, viciados em um sexo descomprometido. Então a Bíblia diz que nós precisamos de Deus. O orgulho é uma atitude escravizadora e condenada pela palavra de Deus. A Bíblia fala: o orgulho pode significar o seu fim, mas a humildade irá prepará-lo para as honras. Provérbios 29, verso 23. E em Tiago, capítulo 4, verso 6, Deus diz, ainda acrescenta: eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Então você precisa de Jesus, eu preciso de Jesus, nós precisamos de Jesus aqui. Então, meu amigo, se você deseja a libertação, a liberdade real, você precisa pedir humildemente a Deus para intervir na sua vida. João capítulo 16, verso 24 diz: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. A alegria seja completa, você precisa pedir a Deus. Não há nada que a presença de Deus não possa curar. O poder da vida de Jesus está sendo liberado neste momento na sua vida. O Novo Testamento está cheio de histórias, de experiências de pessoas que foram libertas por Jesus. Havia, por exemplo, uma mulher que sofria um fluxo de sangue, uma hemorragia, há 12 anos. E ela buscou ajuda na medicina até esgotar todas as possibilidades, até acabar o dinheiro. Mas quando ela tocou em Jesus, ela foi imediatamente curada. E Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25, Jesus, ele falando para a família de Lázaro, para as pessoas que viram a ressurreição ali de Lázaro. Então, na Bíblia, nós encontramos pessoas que admitiram os seus fracassos e pediram humildemente a ajuda de Deus e alcançaram a graça. Deus não deixa sem ajuda ninguém que chega com um coração humilde diante dele.
Então, quando vocês orarem, o Eterno responderá. Vocês clamarão por ajuda e ele diz: eu direi, aqui estou. Isaías 58, verso 9. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo que está muito hostil, cheio de maldade. Nós vemos isso. E o salmista, ele já falava no capítulo 18, lá dos Salmos, Salmo 18, verso 6, que mundo hostil. Clamo pelo Eterno, grito para que Deus me socorra. Do seu palácio ele ouve a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, uma audiência particular. O salmista falou isso lá no passado. E você pode falar isso também para Deus. Se você deseja viver uma vida de liberdade, liberta das coisas, das prisões desse mundo aqui, você precisa humildemente buscar a ajuda de outras pessoas também. Vocês estão sofrendo? Tiago 5, 13, 16 fala: vocês estão sofrendo? Orem, sentem-se bem, comece a cantar. Estão doentes? Chama os líderes da igreja para orar por vocês. Confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Então, nós entendemos aqui que você precisa primeiramente ir a Jesus, mas você aqui nesse mundo precisa de estar em comunhão com o povo de Deus, com a igreja de Jesus, né? Um ajudando o outro, companheirismo, comunhão. Certamente todos nós temos momentos difíceis e você ficar isolado, trancado no seu quarto, na sua casa, você vai acabar ficando depressivo. E você precisa de Jesus. Deus certamente usa pessoas, irmãos nossos, como instrumentos dele para restaurar a nossa vida, restaurar a vida dos outros. Deus se utiliza das pessoas às vezes mais improváveis para ajudar no processo de libertação de tudo que às vezes nos aprisiona. Então, Jesus fala isso para nós. E outra coisa importante, para você viver em liberdade, uma vida livre, uma vida feliz aqui, em Filipenses 1,6 mostra o seguinte: nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou essa grande obra em vocês irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso, no dia em que Cristo Jesus se manifestar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você precisa entender que você está num processo de transformação pessoal. Quando você entrega a sua vida a Jesus, começa a andar com Ele, Deus vai fortalecendo você, Deus vai guiando os seus passos, você vai aprendendo de Jesus a cada dia, vai crescendo espiritualmente, vai sendo transformado, lapidado a cada dia. Aquele que começou a boa obra em vocês, Ele vai aperfeiçoar. Então, meu amigo ouvinte, você pode desfrutar dessas bênçãos que vêm de Deus, se tornar cada vez mais parecido com Jesus, se tornar uma pessoa que agrada a Deus aqui. E creia, meu amigo, que Jesus é o único que pode libertar você. Como eu falei, Jesus disse: se vocês permanecerem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida vocês são meus discípulos e vocês vão experimentar a verdade que vai libertar vocês. Vocês conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. Então Jesus é esse, o único, o incomparável que pode mudar a sua vida. Então você precisa de ajuda, você precisa reconhecer isso, você precisa ser humilde diante de Deus buscando essa ajuda, aceitando também a convivência com servos de Deus, procurando um ajudar o outro e saber que você também está nesse processo, você buscar o Senhor a cada dia sendo transformado pelo Senhor, o único que pode libertar-nos de tudo aquilo que nos aflige, que nos escraviza aqui. Coloque a sua vida nas mãos de Jesus agora e comece a desfrutar dessa liberdade real, verdadeira. Amém? Amém. Quando eu olho para a cruz, eu posso ver quão grande amor
de amor me alcançou, que me atraiu, me libertou, me restaurou, e hoje livre sou, que me atraiu, me libertou. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Hoje, quando comemoramos a independência da nossa terra, oramos, ó Deus, pelos nossos governantes, pelo nosso presidente, pelos governadores de nosso país, por todos aqueles que nos representam politicamente. Oramos, ó Deus, para que esses homens entendam que eles estão ali cumprindo um papel, mas precisam estar na dependência do Senhor. Que, ó Deus, haja disposição em fazer o que é correto, que haja justiça, que haja inspiração, buscando a inspiração nos ensinos de Jesus. E eu oro, ó Deus, pelo nosso país, para que, acima de tudo, o nome do Senhor seja glorificado, que o povo que se diz conhecedor da Tua palavra seja exemplo, seja modelo, seja inspirador para outros também buscarem a Jesus. Principalmente aqueles que ocupam cargos públicos, que estão à frente, são líderes, que nunca esqueçam da responsabilidade que o Senhor colocou sobre os nossos ombros de sermos luz, de sermos sal da terra aqui. Em o nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Visite a Primeira Igreja Batista de Salinas, na Praça JK, número 101. Nossos cultos são nas terças e domingos, às 19h30. E nossa escola bíblica dominical, às 8h30 da manhã. Primeira Igreja Batista de Salinas, Praça JK, número 101, bairro Alvorada. E visite a Igreja Batista da Esperança, que é uma congregação da Primeira Igreja Batista de Salinas, na rua Vereador Lincoln Gonçalves, número 78, antiga rua 15 de novembro. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas. E nossa escola bíblica nos domingos às 8h30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo, às 6h30, o programa 30 Minutos com Deus. E tenha um bom dia com Jesus.